Você já ouviu falar de um pastor de ovelhas que se tornou rei? Não, isso não é um conto de fadas. É a história real e impressionante de Davi. Uma jornada de fé, coragem e falhas humanas que nos ensina lições valiosas até hoje. Fique comigo até o final, para descobrir como um simples jovem, esquecido pela própria família, se tornou o maior rei de Israel e um homem segundo o coração de Deus. Imaginem um campo verdejante, lá em Belém. Um jovem ruivo, de boa aparência, cuida de suas ovelhas. Seu nome é Davi, o filho mais novo de Jessé. Enquanto seus irmãos mais velhos são vistos como guerreiros, ele é apenas o pastorzinho, aquele que fica para trás. Mas é ali, na solidão do campo, que Davi desenvolve suas maiores habilidades. Com sua harpa, ele compõe canções para Deus. Com sua funda, ele protege seu rebanho de leões e ursos, desenvolvendo uma coragem e uma fé inabaláveis. Ele não sabia, mas estava sendo treinado para um destino muito maior. Nessa mesma época, o profeta Samuel recebe uma missão divina: ungir o novo rei de Israel. Ele vai até a casa de Jessé e examina todos os seus filhos, um por um. Eles eram altos, fortes, a imagem perfeita de um rei. Mas Deus avisa Samuel: não olhe para a aparência ou para a altura. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Nenhum dos filhos presentes era o escolhido. Samuel pergunta: são estes todos os seus filhos? E Jessé, quase como uma afterthought, responde: ainda falta o mais novo. Ele está cuidando das ovelhas. Eles mandam buscar Davi. Quando ele chega, o Senhor diz a Samuel: é este. Levante-se e unja-o. Naquele momento, com um chifre cheio de óleo, Samuel unge Davi. O Espírito do Senhor se apossa dele, e a vida daquele jovem pastor muda para sempre. Ele ainda não tinha a coroa, nem o trono, mas já tinha a promessa. Enquanto isso, o reino de Israel vive sob o medo. Um gigante filisteu, com mais de 3 metros de altura, chamado Golias, desafia o exército israelita todos os dias. Durante 40 dias, ele grita, humilha e amedronta os soldados do rei Saul, e ninguém ousa enfrentá-lo. O exército inteiro está paralisado pelo pavor. Davi, que foi ao acampamento apenas para levar comida para seus irmãos, ouve os desafios do gigante. Ele não consegue acreditar no que vê. Ele pergunta: quem é este filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Seus irmãos o repreendem, o acusam de arrogância, mas a fé de Davi é maior que o medo de todos. Ele vai até o rei Saul e se oferece para lutar. Saul olha para aquele jovem e duvida: você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Mas Davi conta como protegeu suas ovelhas de leões e ursos, dizendo: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Sua confiança não estava em sua própria força, mas no poder de Deus. Saul, convencido, oferece sua própria armadura a Davi, mas ela era pesada e desajeitada. Davi a dispensa. Ele não precisava da armadura de um rei, pois sua proteção era divina. Ele vai até um riacho, escolhe 5 pedras lisas e as coloca em seu alforje de pastor. Com seu cajado em uma mão e sua funda na outra, ele caminha em direção ao gigante. Golias olha para Davi e ri. Por acaso sou um cão, para que você venha a mim com paus? Ele o amaldiçoa em nome de seus deuses. Mas a resposta de Davi se tornou uma das declarações de fé mais poderosas da história. Você vem contra mim, com espada, lança e escudo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, de Israel, a quem você desafiou. O resto, como dizem, é história. Davi corre em direção ao gigante, coloca uma pedra em sua funda e a atira. A pedra voa certeira e atinge a testa de Golias, que cai com o rosto no chão. O jovem pastor derrota o gigante guerreiro, não com força bruta, mas com fé e coragem. Aquele dia marcou uma virada. O pastor de ovelhas agora era um herói nacional. A vitória de Davi trouxe fama, mas também perigo. O povo cantava: Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Isso despertou um ciúme mortal no coração do rei Saul. O mesmo rei que um dia admirou a coragem de Davi, agora tentava matá-lo. Davi é forçado a fugir, a viver como um fugitivo, escondendo-se em desertos e cavernas. Essa fase da vida de Davi foi brutal, mas fundamental para forjar seu caráter como futuro rei. Ele aprendeu sobre liderança, paciência e, acima de tudo, dependência de Deus. Mesmo tendo a chance de se vingar e matar Saul por 2 vezes, Davi se recusa. Ele diz: não tocarei no ungido do Senhor. Ele escolhe confiar no tempo e na justiça de Deus, e não em suas próprias mãos. Ele lidera um bando de homens endividados e descontentes, transformando-os em um exército leal, os valentes de Davi. Após a morte de Saul em batalha, o caminho finalmente se abre. Davi é coroado rei, primeiro de Judá,
e depois de todo o Israel. Seu reinado marca a era de ouro da nação. Ele conquista Jerusalém e a transforma na capital política e religiosa. Ele traz a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, para a cidade com grande celebração. O reino de Israel floresce sob sua liderança. Ele é um rei justo, um estrategista militar brilhante e um líder amado por seu povo. Mas a história de Davi não é apenas sobre vitórias. É também uma história profundamente humana, marcada por erros graves. No auge de seu poder, Davi comete um erro terrível. Ele se apaixona por Batseba, a esposa de um de seus soldados mais leais, Urias. Ele comete adultério, e para encobrir seu pecado, arquiteta a morte de Urias em batalha. É um momento sombrio, a maior mancha em sua história. O homem segundo o coração de Deus se afasta dele, mas Deus, em sua misericórdia, não o abandona. Ele envia o profeta Natã para confrontar Davi. Natã conta uma parábola sobre um homem rico que rouba a única ovelha de um homem pobre. Davi, furioso com a injustiça, diz que o homem rico merece morrer. E Natã responde com as palavras cortantes: "Você é esse homem." O peso do seu pecado cai sobre Davi. Mas em vez de se justificar, ele se quebra. Ele se arrepende profundamente. Sua oração de arrependimento, o Salmo 51, é um dos textos mais comoventes da Bíblia. Um clamor por perdão e restauração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Davi é perdoado por Deus, mas as consequências de seus atos assombram sua família e seu reino pelo resto da vida. Ele enfrenta rebeliões, traições e tragédias familiares, incluindo a dolorosa rebelião de seu próprio filho, Absalão. Seu reinado, que começou com tanta promessa, termina em meio a tristezas e conflitos. Mesmo assim, antes de morrer, Davi prepara tudo para que seu filho, Salomão, construa o templo que ele tanto sonhou em edificar para Deus. O legado de Davi é complexo. Ele foi um pastor, um músico, um guerreiro, um rei, um pecador e um santo. Sua vida nos mostra que Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele escolhe pessoas disponíveis, com um coração que, mesmo falhando, sempre busca voltar para Ele. A história de Davi não termina com sua morte. A promessa mais importante de seu reinado ainda estava por vir. Deus prometeu a Davi que seu trono seria estabelecido para sempre e que um descendente seu reinaria eternamente. Essa promessa se cumpre em Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, o rei dos reis. Então, qual é a grande lição da vida de Davi? Talvez seja que o tamanho do nosso passado não define o tamanho do nosso futuro, que a verdadeira força não está em armaduras ou exércitos, mas em um coração que confia em Deus. E que, não importa o quão baixo a gente caia, a graça e o perdão estão sempre disponíveis para um coração verdadeiramente arrependido. A história de Davi é a nossa história. É a prova de que Deus pode usar pessoas comuns e falhas para realizar coisas extraordinárias. Obrigado por assistir até aqui e mergulhar comigo nesta história incrível. Se você se sentiu inspirado, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais histórias que transformam. Comente aqui embaixo qual parte da vida de Davi mais te impactou. Até a próxima!